Անուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն Երանի խաղաղարներին որովհետեւ նրանք Աստուծո Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ձերդ սրբություն սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս մեծարգո նախագահ Santidade, queridos irmãos em Cristo, Presidente da República da Armênia, irmãos no Espírito e caros fiéis. Com o louvor do santo nome do Deus Altíssimo sobre nossos lábios, em nossos lábios, nos reunimos hoje no centro da nossa capital, Yerevan, sob o olhar abençoado do Monte Bíblico Arará, para uma oração comum. Da terra de Noé, da qual Deus emanou o seu arco-íris de paz, unimos o nosso apelo ao céu, junto ao nosso amado irmão em Cristo, o Papa Francisco, pela paz no mundo e por uma vida segura e próspera. Emociona-nos o fato de que, a rezar conosco nesta praça, estejam também vítimas da guerra, do terrorismo e da violência, refugiados provenientes do Azerbaijão, bem como da Síria, refugiados do Iraque. Esperando em Deus, eles esperam dias pacíficos em suas terras de origem. De fato, há cerca de 15 anos, e saudamos o início do terceiro milênio com a esperança de que fosse o início de uma coexistência solidária entre as nações e de uma profícua cooperação entre os países com o fim de criar um mundo pacífico e justo. No entanto, todos os dias recebemos notícias preocupantes de aumento crescente de atividades de guerra e atos de terrorismo, indizíveis sofrimentos humanos e perdas irreparáveis. Crianças, adolescentes, mulheres e anciãos de todos os cantos do mundo, de várias nacionalidades, religiões e confissões, tornam-se vítimas de armas de morte e de brutal violência, ou escolhem o caminho dos refugiados, superando inenarráveis dificuldades, buscando encontrar um porto de segurança. Exatamente um século atrás, a nossa nação caminhava no mesmo percorria o mesmo caminho, encontrando-se ela numa grave situação, na qual, por causa do grande mal armênio, tinha perdido a maioria do seu território, com 1,5 milhão de mártires inocentes, lutava pelo direito à sua existência. Hoje, do mesmo modo, a nossa nação vive sob a difícil situação de uma guerra não declarada, protegendo a paz entre os confins do seu país a um preço muito alto, e o direito do povo do Nagorno-Karabakh de viver na liberdade em seu berço materno. Em resposta às aspirações pacíficas do nosso povo, o Azerbaijão violou o cessar-fogo e iniciou as operações militares nos confins da República de Nagorno-Karabakh no mês de abril.
եւ ավերվեցին հայկական Vilarejos armênios foram bombardeados e destruídos. Os soldados que protegiam a paz, assim como as crianças em idade de escola, foram assassinados e outros ficaram feridos. Civis, de modo pacíficos e desarmados, foram torturados. այս դժվարություններին հանդիման Enfrentando essas dificuldades, o nosso povo sente profunda empatia pelas ruínas e perdas que continuam no Oriente Próximo, սոսկալի աբեկչությունների pelos atos de terrorismo que se verificaram nas principais cidades europeias, խոշոր քաղաքներում Ռուսաստանում, na Rússia, nos Estados Unidos, Ասիայի եւ na Ásia e na África, հոգեվոր nas maiores cidades europeias, e pela herança religiosa e cultural que são destruídas irremediavelmente nas zonas de conflito. որքան Quantos lugares sagrados foram profanados e quantas obras de arte de grande valor foram destruídas na Síria, եւ արժեքավոր Iraque կոթողներ կործան e nos países do Oriente e da África. Իրաքում, Արևելքի եւ Աֆրիկայի երկրներում որքան խաչքարեր ոչնչացվեցին Ադրբեջանի Quantas cruzes foram destruídas no Azerbaijão, կորստի ցավի ու կարիքի մեջ de valor e emoções da alma humana, կային հոգու tais valores sepultados em tais ruínas, a dor da perda e na pobreza. Em tais situações, a missão das igrejas cristãs e dos líderes religiosos չի կարող սա não pode ser confinada միայն apenas à ajuda às vítimas, a consolá-las e restringi-las ao cuidado pastoral a elas. Devem ser tomadas medidas mais práticas no caminho da busca para a paz, consolidando os nossos esforços na prevenção do mal, promovendo o espírito do amor, համար չարիքը da solidariedade e da cooperação nas sociedades, գործակցությամբ mediante o diálogo ecumênico e interreligioso, segundo a palavra de Deus. Bem-aventurados os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. որովհետև նրանք Աստուծո որդի պիտի կոչվեն ասում է մեր Տերը ձերդ սրբություն Santidade. բական É evidente que o seu serviço pastoral reflete verdadeiramente a sua completa dedicação, abnegação ao mandamento de Deus, պատգամին de paz ao mundo e da reconciliação entre as nações. կայություններից մեկը եղավ Um dos testemunhos disto foi a sua missa solene, celebrada no ano passado na Basílica de São Pedro, Վատիկանի Սուրբ por ocasião do centenário do grande mal armênio, Շատակ մերան em memória às vítimas inocentes, երբ դուք quando em sua mensagem deu voz à urgência նեցիք de restabelecer a justiça e declarou: շտության մասին esconder ou negar o mal é como deixar que uma ferida continue, թույլ տալուն é como deixar que uma ferida continue a sangrar sem ser medicada. իրակապվելու այս նույն սկզբունքով առաջնորդ Guiados pelo mesmo princípio, no último ano, հայոց novos países e organizações ցեղասպարտեցին նաև նոր condenaram uma vez por todas o grande mal armênio. օրերս Inclusive a Alemanha, que foi uma aliada da Turquia durante a Primeira Guerra Mundial երազվում e que recentemente reconheceu o genocídio cometido contra os armênios. երարտագետ է ձերդ սրբությանը O nosso povo é grato à sua santidade e a todos aqueles que lutam para proteger a justiça e fazem votos de que a Turquia, seguindo a sua mensagem e o pedido de tantos países e de tantas instituições internacionais, demonstre o suficientemente coragem para enfrentar a própria história, dar fim ao bloqueio à Armênia, ilegal, à Armênia, ցնի նաև
e o cessar das provocações militares do Azerbaijão voltadas contra o direito do povo do Nagorno-Karabakh e o seu direito a viver na liberdade e na paz. Efetivamente, a paz não pode ser realizada sem a justiça. As vidas humanas não podem tornar-se objeto de especulações e não podem ser deixadas de lado. Como diz o apóstolo, Deus não faz distinção de pessoas, mas quem o teme pratica a justiça, a qualquer povo pertença, e a ele aceito. Somente a justiça, radicada na proteção dos direitos dos indivíduos e das nações, pode tornar-se uma sólida base para a prevenção dos crimes cometidos contra a humanidade e pode ser o caminho de maior sucesso rumo à resolução total dos conflitos. De todo o coração, rezemos a Deus pela realização deste objetivo. Que Ele possa ouvir nossas orações e que, infundindo as graças do Espírito Santo, possa coroar o amor fraterno e a colaboração das igrejas com resultados frutuosos. Possa o nosso Senhor misericordioso purificar o mundo das tragédias do mal e conceda a paz e a proteção. E como afirma o profeta, forjarão as espadas em foices suas lances. Um povo não mais levantará a espada contra outro povo. Não mais se exercitarão na arte da guerra. Tendo em nossos corações a alegria espiritual do nosso encontro, que nos foi concedido por nosso Deus misericordioso, rezemos ao nosso Senhor Salvador, que conceda a todos nós a sua graça e a sua paz. E convidamos, santidade, nosso irmão em Cristo, a dirigir-nos a sua bênção, a nós e as milhares de pessoas aqui reunidas.